Você encontrou Mateus 25, amém, queridos? A partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém, querido? Esse texto que é tão conhecido para nós, sobre as 10 virgens, e como nós precisamos rever esse texto constantemente, porque ele tem algumas preciosidades para a nossa caminhada com o Senhor. Aqui nós poderíamos falar sobre muitos assuntos, ele é um texto muito rico, mas nessa noite o que Deus colocou em meu coração para falar foi sobre vigilância, e exatamente esse é o tema que o Senhor me deu. Eu preciso ser vigilante. Esse texto, ele nos remete exatamente para 2 qualidades de pessoas, e que essas pessoas estão também nas igrejas como nós, em nosso tempo. Esse termo vigilância, vigiar, que tem sido às vezes até tão banalizado. Eu acho que você já ouviu isso: vigia, irmã, vigia, irmã. Às vezes a pessoa usam isso e falam sem compreender a importância disso, dessa vigilância. Muitos dizem vigia, mas não vigia. E por não vigiar, muitos têm descaído da fé e da sua plena comunhão com Deus. Nessa noite Deus nos trouxe, eu estou incluída, junto com você, para nos lembrar mais uma vez sobre a vigilância. Mas o que é vigiar? Vigiar é um dos verbos mais conhecidos aí no meio evangélico, todos já ouviram isso. Vigia, 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 tem um monte, né, que fala isso. Essa palavra nos leva a uma ordem expressa e urgente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus falou isso um pouco antes de sua morte e ressurreição. Lá em Mateus 26, 45, a palavra diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O vocábulo vigiar significa observar atentamente, e veja que Jesus diz primeiro vigiai e depois orai. Tomar cuidado, estar acordado, velar com atenção, postar-se como sentinela e precaver-se. Todos esses significados se encaixam muito bem na palavra vigiar.
Mas, vendo esse significado aqui, eu comecei a pensar que às vezes nós não nos enquadramos vigilantes. E principalmente, queridos, quando a coisa vai bem. Quando a coisa vai bem, nós começamos a oração, oi Jesus. Aquele oi, cheguei e tchau. Quando tudo vai bem, algumas pessoas deixam de observar algumas situações que são importantes à nossa vida espiritual, e por deixar de vigiar, acabam baixando o seu nível espiritual. E o Senhor, através dessa parábola, está aqui chamando a atenção da sua igreja para esse assunto urgente, vigilância. E eu queria trazer para você aqui algumas características de alguém que é vigilante. A primeira delas que eu encontrei aqui é alguém que segue princípios. Uma pessoa vigilante, ela é atenta e ela segue princípios. Ela não sai aí tateando no escuro para ver onde vai dar. Primeiro, ela observa. Ela chega no ambiente, aí ela fica atenta, observa o local, para então dizer algo, para se pronunciar. Pode ver, querido, uma pessoa que não é vigilante. Aí ela chega em um local onde existe uma placa, não fume, ou não fale alto, ou qualquer outra coisa. Ela não olhou, ela está fazendo tudo o contrário que aquele ambiente está orientando. Uma pessoa que vigia, ela observa muito bem. Pode ver, irmãos, uma pessoa que não é vigilante, ela chega num ambiente, parece aquele cachorro que caiu da mudança, fora do tempo. Uma pessoa que não vigia é assim. Está num ambiente onde é para ficar calado e fala mais do que nada. Não observou o princípio. E às vezes tem gente assim na igreja. A casa do Senhor existem os princípios que a palavra nos orienta. E uma pessoa que é vigilante, ela chega e ela observa o ambiente. E ela vai se enquadrar naquele ambiente. Ela não vai querer fazer um novo ambiente. Fazer da igreja lugar de dormir, de não ficar atento. E lá está sendo roubada da palavra. Dá uma olhadinha aí para o irmão, para a irmã que está do seu lado e diga, vigia, irmão, ou vigia, irmão. Dá uma olhadinha bem. Se estiver dormindo, é uma boa oportunidade para você dar um lance nela aí, ou nele, e dizer, acorde, irmã, fique atento. Querido, sabe por que eu faço isso? Porque daqui a gente percebe como está a igreja. E se tem uma hora que o inimigo batalha, é essa hora que é para roubar a palavra. E a vigilância, e por falta de não ter observado a vigilância, existem pessoas que fazem tudo o contrário do que a palavra ensina. Então a primeira característica de alguém que é vigilante, observa princípios. Está atento, está sintonizado. Eu posso fazer? Eu não posso. A Bíblia está orientando, então eu faço. A Bíblia diz para não fazer, eu não faço. Uma outra característica de alguém que é vigilante, é prudente, observa a sua vida em todas as áreas, todas. Começa pela mente. E aqui está um lugar onde ninguém está vendo, ninguém sabe, só você e Deus. Aí algumas pessoas começam e não vigiam nos seus pensamentos, e começam a acalentar pensamentos que não são agradáveis a Deus, e
não pedem ao Senhor para limpar, para purificar a sua mente, começa uma batalha aqui. Ninguém está vendo, só eu sei. E quantas pessoas assim vão guardando. Eu sempre digo que o adultério não começa quando a pessoa tem um caso com a outra e parte lá para os finalmente, né? Não. Começou aqui. Já estava olhando a mercadoria do outro ou da outra e começou a olhar. Aí ficou aqui, né? Mais bonito, viu? Mais bonita. Aí começa a pensar, né? Aí vai. Até que vem o adultério. Mas começou aqui. Porque não vigiou. E as nossas atitudes, irmãos, elas precisam ser muito bem vigiadas. De repente você percebe um pensamento que não é, então vai lá de joelho, pede misericórdia, Senhor, limpa a minha mente, tem misericórdia, Senhor. Não vai gostando não, irmão, tem pensamento que não é para você gostar não. Filipenses 4:8, a Bíblia diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso pensamento. Algumas versões dizem, nisso pensai. Aí por aí você já começa a peneira. É para eu estar pensando em pessoas que não é para mim? Aí você já começa a peneirar, né? É para eu estar pensando nisso? A Bíblia, ela é um filtro, ela possui ali a sua peneira, para filtrar as nossas atitudes, pensamentos, querido. E quando você vai para a palavra, aí aquele pensamento começa a ir embora, pronto. Aí você vai trocar o pensamento errado por aquilo que é bíblico. Aí talvez você diz, missionário, tem hora que a minha mente fica perturbada. Mas a palavra diz em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Começa a vigiar os pensamentos. Você é casado? Está pensando na esposa? Pense, meu filho, pense. É casada? Está pensando no esposo? Pense. Mas não está pensando, então está preocupante. Tem uma outra personagem, então tem que limpar o pensamento, começando pela mente. Por quê? Aquilo que nós pensamos, se não for tratado, vai virar uma atitude. Eu já falei sobre isso antes. Quando eu não cuido da minha mente, quando eu não cuido do que eu penso, isso vai virar uma atitude e é perigoso. Então vigia os teus pensamentos, vigia o que você tem ouvido. Existem coisas que as pessoas vão falar que vão influenciar a nossa vida. E como? Nós começamos a ouvir algo, às vezes não estávamos nem aí para aquilo que estamos ouvindo, mas aí começamos a ouvir, aí abrimos os olhos, e às vezes para algo que não é da vontade de Deus. Preste atenção no que você fala. Nós somos observados, irmãos, em todas as nossas atitudes. E a vigilância em cada área da nossa vida convém. E eu sempre digo a Deus em minhas orações, Senhor, que seja eu que me observe e não o outro. Sabe por quê, querido? Porque o outro vai observar você com uma intenção maligna. Existem pessoas que observam a nossa vida não para ajudar, não,
observam a nossa vida para muitas vezes nos prejudicar. Você olha a vida de Daniel, quando aqueles homens estavam procurando ocasião contra Daniel. Daniel 6. E procuraram, acho que vasculharam um bocado a vida de Daniel. Aí eu fico pensando, quando esses homens começaram a olhar Daniel, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que marcavam cada passo que Daniel dava, porque eles descobriram a fidelidade de Daniel ao seu Deus, e exatamente aí foi o ponto onde eles falaram com o rei Dário para que uma lei, um interdito fosse feito, para que Daniel fosse pego. Querido, é melhor você olhar a sua vida do que o outro olhar. E as pessoas, quando olham para a nossa vida, geralmente olham com maldade. Eu sempre acho interessante algumas placas aí que ficam nos carros, e uma das placas que eu vejo muito, eu disse, esse povo está falando demais da vida dessa criatura. A minha vida já é o bastante, deixa eu cuidar da minha. Tem frases assim, né? Irmão, é melhor você vigiar a sua vida e não permita que outro vigie. Ainda que vigie para ver o seu bom testemunho, mas tristeza é quando vigia para te pegar em falta, para te pegar num erro. E os olhares estão postos sobre nós para pegar o nosso erro. Mas quando você está diante de Deus, é o Espírito do Senhor que vai mostrar para você em que áreas você tem se achado em falta, em que áreas você não tem vigiado. A Bíblia fala em Provérbios 9:6: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Vigia com quem você anda. 1 Coríntios 15:33: as más companhias corrompem os bons costumes. E corrompe mesmo, corrompe. Você vai andar com alguém que não ora, aí na hora que era para você estar orando, essa pessoa vai querer colocar uma outra prática para você, na hora do culto, na hora de vir ao culto. Vamos passear. Você trabalhou a semana inteira. Irmão, você tem todo o direito de ter seu momento de lazer, de ter o seu descanso, seu passeio em família. Você tem todo o direito. E aproveite. Mas vigie se isso tem acontecido, e com frequência, no horário do culto. Já perceberam como na hora do culto vai aparecer sempre alguma coisa? E tem gente que não se liga. Aí vai faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultos. Quando vê, não vem mais. Porque deixou de vigiar e foi deixando outras coisas como prioridade. E a gente está em tempo muito corrido, muito. As horas têm passado numa velocidade muito grande. Mas nós precisamos estar atentos a que nível anda a nossa vida espiritual. O que temos priorizado, o que é mais importante. Não brinque não, irmãos. Os dias são muito difíceis. E muitos não têm conseguido superar isso. E acabaram mesmo por sair da presença de Deus. Uma outra característica de alguém que é vigilante, que é prudente, é alguém prevenido, preparado. Eu gosto de andar com gente prevenido. Gosto muito. É muito interessante. É alguém que tem sempre um plano B.
Não deu certo aqui, não se preocupe, já tem uma coisinha aqui para a gente resolver. Meu irmão, você andar com gente desprevenido é terrível. Porque às vezes o imprevisto acontece, e acontece mesmo, aí o desprevenido, e agora? Pronto, acabou tudo, nada vai dar certo, já é logo assim. O desprevenido é assim. Mas o prevenido não. Ele está ali sempre pronto para o que der e vier. As virgens prudentes, elas são um exemplo para nós de prudência e de alguém precavida. Elas tinham as suas lâmpadas, que tinha óleo, e ainda levaram mais óleo caso precisasse. Andar com gente prevenida é assim. É você, eita, eu saí na correria, não deu para pegar o negócio, aí o prevenido, toma, eu tenho. Eu tenho. Toma, eu lhe ajudo. É alguém que está ali sempre disposto, pronto e preparado para qualquer coisa. Um vigilante é assim. Eu me lembro que no início do nosso ministério, quando nós fomos fazer um trabalho em Arapiraca, e aquele primeiro dia de trabalho eu nunca vi tanta luta num dia só. O pastor Edivaldo vai lembrar das cenas que nós passamos. E para completar aquele dia que não tinha sido nada fácil, nós estávamos ali para iniciar o trabalho com a igreja, o som parou. Nós tínhamos apenas um rapaz que estava lá com violão, né? Estava com a guitarra, né? Aí ele olhou para a gente e disse, pronto, não vai ter culto hoje, sem som. Eu olhei para a cara dele e disse, meu filho, onde tem uma loja de equipamentos eletrônicos nesta cidade? Eu estou chegando, eu não conheço a cidade. Você vai me levar lá, vai me conduzir, meu marido vai ficar aqui, não foi assim? Você vai me mostrar onde é. Aí eu fui dirigindo, ele entra aqui. Era uma rua só de eletrônicas. Aí no caminho ele, não vai estar aberto não, essa hora? Essa hora? Vai não. Aí eu disse, meu querido, dá para você ficar na intercessão aí? E os irmãos me conhecem e sabem que eu falo, né? Fica na intercessão, amado, porque Deus vai abrir uma porta para esse som funcionar nessa noite. Aí ele quietinho, ele estava me conhecendo naquela hora. Aí você só me mostra onde é, o resto é comigo. Sabe por quê, querido? Eu tenho um Deus que não vai permitir que sua obra sofra dano por nada. Aí quando nós chegamos na rua das eletrônicas, tudo fechado, irmãos, tudo fechado. Aí tinha um homem passando pela rua. Ô senhor, por favor, alguém dessas eletrônicas aqui mora aqui mesmo? Que eu preciso de um socorro e muito urgente, é para uma igreja. Aí ele, eu sou dono dessa daqui. Eu, glória a Deus. O que houve? Aí eu mostrei para ele, parece que foi o transformador, a bobina, né? Do transformador, que era algo lá de São Paulo, não tinha aqui. Aí ele disse assim para mim, esse equipamento precisa ir para uma manutenção, não tenho como fazer nada, mas eu vou dar um jeito para que você ligue os aparelhos hoje e funcione e tenha lá o culto normal. Tá certo? E eu só olhando para a figura, né? Para a honra e glória do Senhor, irmãos. O som funcionou naquela noite. Deus foi exaltado. Vidas foram salvas. Lembre sempre disso. Você vai passar por momentos de aflição, mas você tem um Deus que tem o controle de tudo. Amém. E a sua fidelidade a Ele
vai trazer a honra de Deus sobre a tua vida. Eu fui com meu coração alegre, com o equipamento. Eu digo, tu vai louvar muito lá hoje, viu, com ele. Eu disse, você está aprendendo como é, meu filho? A vida com Deus é assim, viu? Eu acho que aquele jovem teve muita experiência com Deus através da nossa vida. No tempo que Deus permitiu que ele estivesse ao nosso lado, porque não foram poucos momentos que a gente viveu assim. E eu sempre digo ao meu marido, parece que eu trabalho bem na pressão. Quando tudo está mal, parece que é aí que eu funciono. Sabe por quê, querido? Porque a graça de Deus tem vindo. Alguém que é vigilante, é alguém prevenido, é alguém preparado, não desanima. Está sempre ali pronto para o que der e vier. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, Mateus 25:10, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Alguém que é prevenido, está na hora certa, no lugar certo. Pode estar tudo errado, mas Deus bota a mão e tudo fica como Ele deseja. Amém, querido? A característica de quem não vigia. Começa por aí, não se previne. Mateus 25:3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não estavam preparadas. A lâmpada ia acabar, o azeite que estava nela e pronto, acabou-se. Uma outra característica, confia que os outros vão socorrer em todo o tempo. Vai ter momento que vai estar tudo fechado. Tudo. Você não vai ter ninguém para estender a mão para você. Mas ainda assim, a tua confiança em Deus é tão grande, que você continua ali na presença dEle. Aquelas virgens, elas não estavam preparadas, e o que elas foram fazer? Elas foram pedir para o outro. Tem gente que às vezes é assim, só pede para o outro. E vai ter momento, meu querido, se você é assim, Deus vai fechar mesmo as portas, para você desenvolver um relacionamento com Ele, o Deus que tudo provê. Dependa de Deus. As pessoas só são instrumentos, que em algum momento de sua vida, Deus vai usar. Mas fique atento, porque tem hora que aquela pessoa que Deus usou, pode não ser a que Ele vai usar naquele outro momento. Aí o que você vai fazer? Vai ficar triste? Vai ficar chateado? Não. Você vai continuar dependendo de Deus, que Deus tem sempre a resposta. Aí até de onde você nem tem noção, Deus manda o socorro para você. Dependa de Deus, meu querido. Existe também o outro caso, e esse é um perigo. Pessoas que não querem depender de ninguém. Dependem do seu conhecimento. Se acham autossuficientes. Eu me basto. Misericórdia, né, irmãs? Olha, eu me basto. Não vai não me ajudar? Eu me basto. Pessoas que não são vigilantes e tornam-se assim, o que elas fazem? Elas sabem o que fazer e fazem, e às vezes fazem bem, mas por não depender de Deus, elas acham que tudo vai ser da mesma forma sempre. Eu já sei fazer, não precisa nem orar, eu já sei como é. E com Deus não é assim, querido. Você não tem ideia como eu fico
quando eu venho pregar. Eu tremo e temo. Eu fico ali diante do Senhor, é uma luta comigo mesmo. E eu entendo que isso é necessário para que Deus me use e eu continue na dependência dEle. Pessoas que são autossuficientes, eu já sei fazer. Não precisa ensaiar, não precisa nada. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa nada. Eu já sei. Pessoas assim, querido, a soberba entra em seu coração. E está a um passo de sair da presença de Deus. Não devemos ser autossuficientes. Todos precisamos uns dos outros. Deus já nos fez assim, pode ver. Ele não coloca tudo em um só, não. Já pensou? Chegar um aqui, tocar teclado, guitarra, bateria e sair, pronto. Não precisa não, pastor, botar ninguém aí no instrumento, eu toco tudo aqui. Toco tudo. Ninguém merece, né, irmãos? Não vai nem dar espaço para os outros, para a gente ver Deus usando os outros irmãos. Autossuficiência. Provérbios 3:5, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, versículos de 5 a 7. A prática diária de você fazer algo pode te levar a uma segurança que é interessante, porque uma pessoa insegura também é ruim. Nem uma coisa e nem outra, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio. Uma pessoa insegura, você dá alguma coisa para ela fazer, ela treme tanto que não faz. E se fizer, faz tudo errado. Insegurança, isso é ruim. Mas a autoconfiança também é perigoso. Porque você não vai querer a ajuda de ninguém. E Deus não nos fez para ficarmos sozinhos e nem fazer nada sozinho. A beleza da igreja de Cristo para mim é essa. Saber que nós podemos encontrar aqui dentro tantos talentos para a glória de Deus. Eu fico pensando num funcionário novo. Quando ele chega, é todo cuidadoso. Chega antes da hora. Aí faz tudo direitinho, com medo de errar, né? Passou às vezes tanto tempo desempregado, aí precisa ser alguém eficiente para dar conta do recado e ficar no emprego. Aí o empregado já antigo, eu já sei, ninguém faz como eu aqui mesmo. Se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser eu não faço, e ninguém manda mesmo. Aí vira bagunça, né? Autossuficiência. Quando fazemos algo repetidamente, podemos correr esse risco. E na vida espiritual não é diferente. Eu vou lá no culto, eu já sei, vamos cantar umas músicas, vamos orar assim, vai ter a hora da palavra. Aí vai em casa, acabou ficando mecânico. E é um perigo para a vida espiritual isso, querido. Eu sei que Deus é comigo mesmo. Aí eu passo hoje, só oro 1 minutinho. Oi, Senhor. E daqui a pouco já não, nem oi, Senhor. É tchau. Irmãos, isso é muito sério para a nossa vida. Eu trouxe essa ilustração de uma forma descontraída, mas para que você pudesse ver que a vida espiritual
é o assunto mais importante da nossa vida. Começo a fazer algo muito bom, mas depois eu vou desanimando e já não faço com excelência. Eu nunca esqueço uma palavra que meu marido me deu. Eu ainda estava em Arapiraca. Eu estava para assumir o primeiro programa de rádio da minha vida. Eu me lembro que eu nem dormi naquela noite, de tão ansiosa. Eu vou para uma rádio. Não tenho ideia quem vai estar lá. E eu fiquei a madrugada ali e tentava dar um cochilo e nada, o programa lá também era ao meio-dia. Aí acordei de um cochilo, fomos para a igreja, que a gente tinha o hábito lá de orar, e de lá mesmo já ia para o estúdio. E ele me disse algo: você está começando algo muito importante na sua vida. Você buscou um padrão, você foi para a presença de Deus, você orou, mantenha esse padrão. Lembra disso? Mantenha esse padrão. Você quer continuar fazendo algo para Deus? Mantenha o padrão. Vai aparecer um monte de coisa para você diminuir o padrão. A escola bíblica tem poucos alunos, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Chegue não, querido, porque o dono da obra está vendo. Mantenha o padrão. Vai tocar, vai vir para o culto. Pode só ter eu, você e uns 4 irmãos aqui. Mas sabe quem estava aqui antes? O dono da obra. Mantenha o padrão. O que eu tenho aprendido na minha vida com Deus é como Deus vai me acrescentar coisas, posição, se eu não sou fiel das pequenas coisas. Se eu recebo algo para fazer e não dou conta. Se eu recebo algo da parte de Deus e começo a negligenciar, como Deus vai acrescentar mais coisas, irmãos, para a nossa vida? Se nós estamos baixando o padrão, se nós servimos a um Deus de excelência, aumenta o padrão, irmão. Quem me conhece, trabalha muito perto de mim, sabe? Eu não gosto de chegar atrasado. Eu chego antes. Eu sou pré-pontual. Eu não sou pontual, eu sou pré-pontual. Sabe por quê? Porque eu já tinha esse padrão quando eu era do mundo. Para o mundo eu era pontual. E por que eu não vou ser pontual para ele? Como tem sido, querido, o seu padrão com Deus? Vigia nisso. Começa um atraso hoje, começa você não estudando, aí daqui a pouco, querido, isso vira um hábito. E para tirar hábito leva tempo. Muito tempo. Eu tenho um livro, para vencer os maus hábitos, aí tem umas orientações interessantes. Para você vencer um mau hábito, você vai ter que batalhar com a tua carne. E é muito mais fácil quando a coisa está iniciando, está começando, aí você está vendo, eu estou negligente, eu não estou fazendo como agrada a Deus. É você que vai se avaliar, não é ninguém, é você com Deus. Aí você vai se observando, aí você vai vendo, isso aqui está errado, eu tenho que mudar, para não estabelecer um padrão errado. A vigilância. Uma pessoa imprudente, uma pessoa que não vigia, ela não se preocupa se as suas atitudes vão honrar a Deus. Não se preocupa. Eu não estou nem aí. Eu faço e pronto. Irmãos, a Bíblia fala que quer comais,
quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E o padrão de Deus, ele é alto. É por isso que eu amo o nosso Deus. O padrão dele é alto, é excelente. E nós vamos andar ali todos os dias. Aí você vai vendo, orei 15 minutos hoje, amanhã eu vou orar 20. Orei 20, vou para 25. Pior é quem começa, vou orar 1 hora. Aí fica 1 hora. Eu vou orar 50 minutos hoje. Amanhã eu vou orar 40. Amanhã eu vou orar 30. Ó, irmãos, eu vou orar 5 minutos. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia. Ô, Pai, tu sabes como eu estou aqui, meu Deus. Pronto. Estava de joelho, depois acabou-se, fica sentado. Daqui a pouco deita e acabou-se, né? Você começar num padrão alto e decaindo é terrível. É melhor você ir aos poucos, irmão. Aí você vai observando. Aí você foi crescendo, crescendo. E Deus te deu graça. Por que que você e eu temos que vigiar? Primeiro, para que o pecado não nos seduza. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não está vigiando? Para ter uma vida espiritual de qualidade, você deve vigiar por isso. A Bíblia fala na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 17 a 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Você deve vigiar para que a tua vida espiritual seja uma vida de qualidade. Quantas pessoas começaram tão bem e depois até o alicerce, a base perderam. É lamentável, irmãos. Nós vivemos em um tempo onde pessoas que não vigiam perderam até a essência daquilo que elas criam antes. Até isso tem acontecido porque não vigia. Porque não vigia. Nós estamos em um tempo de modismos. Hoje eu estava escutando uma pregação do pastor Renato Vargens, vale a pena. Ele fala sobre o movimento gospel no Brasil. Interessante essa pregação. E quanta gente que cria em uma coisa e porque deixou de vigiar, hoje não crê mais. Abandonou até a fé. E se brincar, está negando até o Senhor por aí. Falando um monte de heresia, um monte de coisa que não devia. Sabe por quê? Não vigiou. Começou a ir pelo modismo. Não vá pelo modismo que tem aí não, irmão. É perigoso. Vá pela Bíblia. Te guia por ela. Porque ela tem o caminho para você e para mim. Vigia mesmo nessa palavra, todo o tempo. Olhe, a gente às vezes escuta cada barbaridade que estão fazendo aí em nome do Senhor. E muita gente tem ido na onda porque não conhece Bíblia. Se você e eu passarmos mais tempo aqui, pode ensinar o que quiser. Nós vamos ser como os crentes bereanos,
Paulo estava ensinando, era Paulo, não era qualquer pessoa não, era Paulo, o apóstolo que o Senhor Jesus fez, daquele homem, um apóstolo, teve um encontro com Jesus, e este homem mudou a sua vida, de Saulo para Paulo, fundou igrejas, teve uma experiência com Jesus, história linda desse homem. E os crentes de Bereia lá estavam ouvindo Paulo. E a Bíblia diz que eles examinavam para ver se era assim mesmo. Você tem o direito, irmão, de examinar na Escritura e ver se é assim mesmo. Porque se algum dia e eu sei que o pastor Edivaldo diz o mesmo, qualquer pessoa disser algo que não está aqui, você pode nos perguntar: onde foi que vocês viram isso? Mas a palavra, quando ela é ensinada, e as pessoas observam essa palavra, os seus corações vão receber essa palavra, que vem como instrução para a sua vida. Eu dou toda a liberdade para qualquer pessoa. Onde foi que você viu isso? Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá, está aqui. Eu vi aqui. Porque aqui é o nosso livro de regra e fé e prática. E um outro motivo porque você e eu devemos vigiar, para aguardar a vinda do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, muitos não têm vigiado mais. Parece que muitos estão se agradando da vida aqui. Aqui é um tempo, irmãos, é um tempo que não se sabe quanto tempo será. Só o Pai. Agora eu e você temos que estar vigilantes para esse encontro que é real e acontecerá. Aquelas virgens que não estavam preparadas, chegou o noivo e elas não puderam entrar mais. Diz a palavra do Senhor: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós devemos estar atentos para esse encontro, incentivando outros a se prepararem para esse encontro com o Senhor. Você tem vigiado, irmão, a sua vida, não a vida do outro, porque tem gente que é mestre de vigiar a vida do outro e esquece da dele. Você tem observado você? Há quanto tempo você está na presença do Senhor? Eu farei 13 anos o mês que vem, dia 17 de junho de 1999, foi o dia que eu me converti. Não esqueço aquela noite. E o que Deus começou a fazer na minha vida. E eu sempre me pergunto para o Senhor, nesses anos que tenho andado contigo, como eu tenho estado, Senhor? E eu mesmo começo a me policiar, me vigiar, quando percebo que alguma coisa não está no padrão que eu aprendi aqui na palavra. Quantos se converteram aqui até um ano? Você tem um ano de convertido? Levanta tua mão para mim saber, por favor. Amém. Vocês estão no primeiro amor. E que eu digo que esse primeiro amor deve durar por muito tempo. Eu sempre digo a Deus: os meus 13 anos, eu quero te amar muito mais, Senhor. Quantos estão na presença do Senhor há 5 anos? Levante suas mãos. Nesses 5 anos que você está na presença do Senhor,
que você percebe? Você tem melhorado ou você piorou? Quantos têm 10 anos? De 10 a 15 anos na presença do Senhor. Esses 10 anos, como tem sido para você? Você tem olhado para trás e visto que você cresceu? Ou você talvez diminuiu ou estagnou na fé? Você que tem mais de 20, 25 anos, né? O pastor Edivaldo aqui. Olha que lindo aí os irmãos, coisa linda, né? Se Jesus não voltar, quero chegar lá muito mais. Nesses tempos que vocês têm estado com o Senhor, analisando sua vida, como está? É como um carro que precisa de uma manutenção. Deixe de fazer uma manutenção no carro para você ver que surpresa você não vai ter. Parar no meio do caminho, danificar a peça do carro e o conserto ser pior. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para que venhamos passar pela manutenção. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem um pouco mais para andar ainda. E se eu e você não vigiarmos, nós não podemos passar da rota que chegamos até aqui. E Deus deseja que nós venhamos estar um pouco mais. Ele tem um padrão excelente para mim e para você. E eu sempre digo: Deus, eu quero ser a primeira que vai vivenciar os teus planos na El Elyon. Que eu não quero frustrar os planos de Deus para a minha vida. Jamais. E por uma negligência, por uma falta de atenção, eu posso estagnar aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu não quero. Eu não quero assim. Eu queria que você se colocasse em pé, irmão, nessa hora. Não se sinta acusado, não. Essa palavra, ela não é para isso. Essa palavra, ela é de uma análise para nós mesmos. Porque o Senhor nos ama tanto, que Ele não quer que nenhum de nós largue a caminhada e largue aquilo que Ele tem para nós. Olha, eu oro aqui, eu sei que é daqui mesmo que Deus vai levantar os levitas para compor aqui. Mais pregadores, professores de escola bíblica, pessoas que Deus tem compartilhado sonhos para a juventude. É daqui mesmo, irmão. É daqui mesmo. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Nós só precisamos dizer para Deus: eu quero estar no teu nível, no teu padrão. Eu não quero diminuir nada, Senhor, do que o Senhor tem para a minha vida. Amém, querido?